Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Crítica. Vídeo passado foi sobre a poesia de Augusto dos Anjos, e daí eu fiquei pensando, poxa, mas eu não falei sobre a poesia, o que significa poesia. Não que a função do crítico seja ficar dizendo para as pessoas o que elas acham e não acham, e deva ficar provocando que elas gostem ou não. A poesia é para todo mundo. Mas você tem medo da poesia? Você não entende a poesia, os poemas? Você não sabe para que raio serve a poesia? Então esse vídeo é para você. Se você é aluno de vestibular, esse vídeo é para você. Se você é um curioso, esse vídeo é para você. Se você é poeta, esse vídeo é sobre você. Então vamos lá. Nas minhas conversas com as pessoas, é muito comum as pessoas falarem sobre poesia e comentarem que a poesia é difícil, que a poesia é chata, que a poesia não serve para nada. E assim, fica tudo muito vago, parecendo que a poesia não tem regras. Na verdade, não é que a poesia não tem regra. A poesia é um jogo de linguagem sobre as regras da poesia. Então vamos lá. É que existe uma confusão assim. O que é poesia? Poesia é uma função da linguagem. Existe um teórico que fala sobre isso chamado Roman Jakobson. Não vou entrar muito em detalhes, mas ele define as funções da linguagem lá na década de 20. Ele fala da função fática, que é aquela conversa que você tem no elevador. Oi, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem? É aquela conversa assim que você não quer que ninguém explique, né? Você fala, oi, tudo bem? A pessoa, não tá bem. Pronto, esse é um tipo de uma função da linguagem. Tem a função do contexto da linguagem, né, que dá o contexto da linguagem, que é a função referencial. Tem a função emotiva, né? Tem a função apelativa, enfim. Não vou entrar em funções da linguagem aqui, mas a poesia é uma função da linguagem. E o conceito de poesia é um conceito que a gente joga, inclusive, para as artes em geral. É possível dizer que um quadro é uma manifestação poética, que uma obra musical é uma manifestação poética. Mas, quando a gente está falando em literatura, o que é poesia? Poesia é todo texto que, ao comunicar, brinca e critica a própria linguagem, de modo que o texto se torna um texto aberto à significação. Daí que o barato da poesia é que a poesia é mais do que um simples texto. Ela é um texto que permite com que se brote no leitor muitas, infinitas significações. A poesia tem o poder de ser, digamos assim, imortal. A poesia, resumidamente, é basicamente um texto que se organiza pelas metáforas. O que é a metáfora? A palavra metáfora, na verdade, significa ligação, ponte. Então, quando você tem, por exemplo, se eu falar, seus olhos são como os olhos de um tigre, isso é uma comparação metafórica. Agora, se eu falar, seus olhos são tigres, veja, um animal complexo como o tigre não pode ser um par de órgãos que nós temos no corpo, como os olhos. Mas, quando eu digo seus olhos são tigres, ou eu ainda posso dizer mais ainda, olhos tigres, ou ainda posso dizer tigres olhos, criando uma nova palavra, um neologismo. Caetano gosta muito dos neologismos. Quando a gente está fazendo isso, a gente está usando de metáforas. Então, a poesia nada mais é do que uma comunicação que está tão imbricada de metáforas que a gente não consegue mais olhar para esse texto como uma forma que não artística. Falando em poesia, que é um texto imortal, porque se abre para muitas significações, nada mais justo do que trazer aqui um dos mais jovens, ou um dos mais recentes imortais da Academia Brasileira de Letras, que é o músico, o poeta Gilberto Gil. Vamos ver um trecho de uma canção dele chamada Metáfora, e vamos deixar que ele explique melhor para a gente o que é essa tal de poesia. Olha lá. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz
lata. Pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Oh, oh. Tá bom, né? Senão a gente fica ouvindo o Gilberto Gil aqui e não segue adiante. Inclusive, eu me lembro, quando muito jovem, no século passado, ter feito uma resposta a essa música do poeta Gilberto Gil. Eu nunca publiquei. Vamos ver se eu lembro o decor agora, né? Se chamava o poema Solucionática. E eu dizia lá, não meta a metáfora fora, meta dentro essa cânfora que o devora, de fora a dentro e de fora a fora. E na intensidade de quem diz, agora, meta num só fora a metáfora. Percebe a brincadeira do Gilberto Gil? Ele está pegando a ideia de lata, então fala, não se meta, né, ao que o poeta quer dizer, meta dentro, meta fora. E está brincando, fazendo aqui um trocadilho com a palavra metáfora. Veja como justamente a poesia é um jogo aberto. E a poesia depende muito do leitor. Bom, a obra literária só se realiza quando lida. Um livro na estante é somente um livro num instante. Agora, o livro fora da estante, na mão do leitor, são vários instantes, não é? Esse jogo da poesia, isso é a poesia. Então fica complicado porque, e talvez seja culpa nossa dos professores de literatura, que a gente vai lá para o ensino médio e a gente fica muito bitolado em escolinhas, né? A escola romântica, a escola parnasiana, a escola simbolista, a escola modernista. E tá, é legal essas coisas, eu sou a favor para a gente situar no tempo, saber mais ou menos o que os poetas estavam dialogando e construindo juntos, se havia algum possível consenso. Mas não é isso que é a poesia. Quando você pega um poema, por favor, não quero desovar a regra aqui, mas hashtag fica a dica. Quando você pega um poema, tenta buscar o jogo que esse poema está te propondo, porque tem poema que está te propondo um jogo muito musical, efeitos de rimas, né? Efeitos de repetições de sons, que são as assonâncias, as aliterações. Já tem outros poemas que não, que te jogam uma imagem visual. Já tem poemas que te jogam uma outra coisa, que é um jogo lógico, ilógico, com contradições, com paradoxos, que tem um nome tão bonito chamado de oxímoro, como, por exemplo, muitas vezes a poesia barroca, não é? Vocês conhecem, estão cansados de conhecer, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Mas como é que a gente sente e dói e não sente? Isso não faz sentido. Faz sentido na esfera do dilaceramento da razão, que é o poema. O poema é um devorador de mundos. E daí, cabe você ao entrar no poema e pensar, bom, que jogo esse poema está me propondo? Eu quero brincar esse jogo. Às vezes, esse jogo não fala para você. Esse jogo não diz de você, e você fala, esse tipo de jogo eu não gosto. Tem gente que gosta de poema certinho, metrificadinho. Tem gente que gosta de poema mais doido, com ideias mirabolantes, com uma forma mais em prosa. Mas peraí, prosa, poema, verso, poesia,
que é isso? O que são todas essas coisas? Daí que é preciso a gente saber uma diferença conceitual para entender como a gente vai proceder com a poesia. A gente usa muitas palavras de forma genérica. Eu mesmo, como confesso um clickbait aqui, eu joguei para vocês a ideia de a poesia, eu não sei ler poesia, mas a rigor, poesia é uma coisa. Poema é outra coisa. Verso é outra coisa. E prosa é outra coisa. Então são 4 conceitos básicos, poesia, prosa, poema e verso, que estão intimamente ligados e uma coisa tem a ver com a outra, mas uma coisa não é a outra. E daí eu trago um esqueminha legal para vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Olha que legal. Poesia, como eu falei para vocês, é a função poética. Então, quando você tem uma obra que está cheia de função poética, você fala da poesia da obra. Então não é errado você falar que um quadro, a Tarsila do Amaral, um quadro de Nilo Camargo, não está errado você dizer que um grande pintor, um quadro de André Bressan, está carregado de função poética. Não. Né? Você pode falar muito, tá corretíssimo, falar a poesia desse quadro. Esta poesia deste quadro muito me agrada. Está correto, a gente expande o conceito da arte literária para todas as artes. Essa escultura está carregada de movimento. Quando você pega um Laocoonte da arte helenista, você fala, poxa, ele está repleto de movimento, mas que coisa mais poética. E tá certo. Então, a poesia é uma função, como a gente viu lá com o rapaz que eu falei, com o Roman Jakobson, que coloca esse conceito de função poética. Certo? E prosa. Prosa é escrita contínua. É escrita que você usa no caderno todos os dias. É escrita que você começa com letra maiúscula e vai até o ponto final. E você continua na mesma linha infinitamente. Só termina porque termina a linha do caderno. Ou termina a página do Word que você está escrevendo, o texto do Canva. Isso é uma escrita contínua. Você, na verdade, só pula de linha de parágrafo, né? Quando você muda de parágrafo. Então, assim, se a gente, por exemplo, tivesse uma folha infinita, a gente poderia pegar a obra de Machado de Assis, que está em prosa, não toda, né? Ele escrevia poemas também, né? Mas pegar, por exemplo, Dom Casmurro, Quincas Borba, e colocar numa escrita contínua, numa folha infinita, que ia durar uma linha só. Mais de uma linha, seriam várias linhas porque pula de parágrafo, mas seria uma folha infinita, digamos assim, e você poderia escrever a prosa dessa maneira. A prosa não tem medida a rigor, né? O mundo contemporâneo vai questionar tudo isso, vai balançar um pouco, mas para a gente entender, a prosa não tem medida, não é? E eu vou pular para o último aqui. E o verso? O verso é um texto metrificado. Então vamos lá, o poema que já veio com você de herança epigenética, né? Quando você nasceu, veio pela placenta, vem pela placenta. O famoso Batatinha quando nasce. Tem um debate literário profundo aí, quer ver? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. E tem gente que fala, não é esparrama, é espalha-rama. Pode ser. Como pode ser? Você conhece o autor do Batatinha quando nasce? Não conhece, né? Sabe por quê? Porque Batatinha quando nasce é cantiga de roda, né? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, ou esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. E assim vai, né? Agora veja, se tiver uma folha infinita, Batatinha quando nasce vai ficar do mesmo tamanho, não é? Isso é verso. Então, às vezes é legal, você está dando aula, e professor, aquela frase do poema, não, frase não, querido, aquilo é um verso, né? Tem oração no poema? Tem como, todas as regras gramaticais podem, muitas vezes são, né, utilizadas num poema, mas aquela linha que a gente vê não é uma frase, é um verso. Por quê? Porque a medida dele é específica. Batatinha tem medida de redondilha maior, são 7 sílabas poéticas. Então vamos lá. Batatinha quando na língua portuguesa, tradução língua portuguesa, e não conta a última tônica. Batatinha quando na esparrama pelo chão. Ah, mas é espalha-rama, mas a métrica é a mesma. Espalha-rama pelo chão. Menininha quando dor, põe a mão no coração.
7 sílabas poéticas. Trata-se de redondilha maior. Se fosse 5, seria uma redondilha menor. E se fosse 6, seria um hexassílabo mesmo, tá? Então, assim, quando é um heptassílabo, a gente fala redondilha menor. Quando é um pentassílabo, a gente fala de redondilha menor. Quando é um heptassílabo, a gente fala de redondilha maior. E quando são 6 sílabas, é só hexassílabo, não tem nome. Tá? É muito comum na língua portuguesa, a tendência é a gente fazer, tá? Então, veja, e o poema? O que diabos é um poema? O poema é nada mais, nada menos que um texto grávido de poesia. Grávido. Mas como assim grávido? Por que você não pôs texto repleto, completo, cheio? Ah, porque eu estou falando de poesia. Então, um bom texto de poesia não é um texto cheio de poesia. Não é um texto repleto de poesia. É um texto grávido de poesia. Porque a poesia tem o poder de ser grave. E às vezes cutuca, é aguda. Percebe o jogo? Você vai falar, mas espera aí, então toda vez que eu for fazer um poema eu tenho que contar a sílaba poética? Não. Não, por quê? Porque o poema pode ser em prosa. Ah, meu Deus do céu, poema pode ser em prosa? Pode. Ah, professor, você está dizendo que existe poema em prosa? Nossa, muitos, muitos, muitos. Eu vou falar, mas espera lá. Então o poema não está só em verso? Não, é muito comum. Tá, a gente vai dar aula aí, que dá aula no ensino médio, tudo, a galera fala, bom, pessoal, mas se está em verso, é um poema. Sim, porque, veja, a ideia de escrever em verso não é uma coisa natural, né? Você não fala assim, ó, querida mamãe, agora vou à padaria porque vou comer, né? Você não fica falando. Então, se você colocou em verso, se você colocou uma metrificação, é porque o texto está buscando imbuir-se de uma energia poética. Então ele é um poema. Mas não é a condição necessária para o poema ser um poema ele estar em verso. Ele pode ser um poema em prosa. Certo? Então, poesia é uma função poética. Prosa é uma escrita contínua. Poema é um texto cheio, grávido de poesia. E verso é um texto metrificado. Certo? Então veja, esses conceitos são importantes para a gente entender, um primeiro momento, a abordagem do que é ler um poema. Ler um poema não é chegar e simplesmente dizer que não está em verso, então não é um poema. Não tem rima, então não é um poema. Não é simples, então não. Não. Ler um poema é se aproximar de um texto, abrir o texto e se permitir o jogo de convencimento, de dilaceramento, de incômodo, de questionamento e de beleza que esse texto põe. O poema é o primeiro dos videogames. O poema é um jogo aberto. E aí, você vai jogar o poema? Bom, esse foi a nossa breve análise sobre o que é um poema, quem tem medo da poesia. Você gostou do vídeo? Então, por favor, não se esqueça de inscrever no canal, de deixar aqui seu like, de ativar o sininho para as novas notificações e, por favor, contribua aqui no canal, né? No cantinho vou deixar o meu símbolo aqui do QR Code, façam uma doação de qualquer valor para fortalecer aqui, para a gente poder continuar melhorando tecnicamente o canal. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, né? Para eu saber que você gostou do vídeo e mais. Se vocês comentarem bastante, eu me comprometo a fazer um próximo vídeo falando de algumas complicações da poesia e que são muito saborosas, né? Que é a poesia moderna e a poesia contemporânea. Quando a gente está até o século XVIII, a poesia aconteceu várias coisas. Quando chega no século XIX, a coisa muda de figura. Quando chega no século XX, no XXI, a coisa estoura de vez. E aí, como que a gente lê um poema moderno e contemporâneo? Eu estou dizendo porque eu tenho a resposta? Não, eu tenho alguns convites para a gente pensar sobre isso, tá certo? Esse é o nosso canal Cultura Crítica. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado e falou!